Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao 31, concluindo hoje o capítulo 4 de Gálatas, no nosso estudo expositivo dessa epístola. Assim diz a palavra do Senhor: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma mulher escrava e outra livre. Aliás, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são ou representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama tu, que não estás de parto, porque mais numerosas são os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Irmãos, concluindo o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma ilustração muito simples de se entender, muito básica e muito simples de se compreender. Ele usa aqui as 2 esposas de Abraão, as 2 mulheres com quem Abraão teve filhos, que a primeira era Sara, a quem gerou Isaque, que era o filho da promessa, e Agar, que era a escrava egípcia de Sara, a quem ele gerou Ismael, que foi um filho pela vontade da carne. Todos lembram que quando Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho, e esse filho seria sua descendência inumerável como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e ali Abraão, ao envelhecer, achando-se já sem força, sem vigor masculino, e sua esposa sem o vigor feminino para gerar um filho, eles entenderam que poderiam sim ter um filho e cumprir a promessa de Deus, a partir do momento que Abraão deitasse com a escrava de Sara. E ali, irmão, nós vemos o quanto ser humano, ele às vezes não entende o plano de Deus, não entende o propósito de Deus, não entende o tempo de Deus, e ele quer tentar ajudar Deus a cumprir suas promessas, como se Deus precisasse da ajuda do homem para cumprir aquilo que ele prometeu. Promessa de Deus, ela não está condicionada ao homem fazer isso ou aquilo. Se Deus empenha a sua palavra, aconteça o que acontecer, ele vai cumprir e ele vai fazer. No caso dessa promessa aqui, a única coisa que Deus pediu a Abraão era que ele saísse da terra dele, da parentela dele. Pronto, Abraão fez. Então, o resto da promessa é com Deus. Então, não estava condicionada a outra condição. Só que Abraão, mesmo sendo o pai da fé, ele cometeu esse erro, ele cometeu esse vacilo, esse equívoco. O que nós chamamos de erro, equívoco e vacilo. Mas o apóstolo Paulo, pela revelação do Espírito Santo, ele nos dá a entender que isso foi uma coisa proposital, que isso foi uma coisa que partiu do próprio Deus, para servir de alegoria, para servir de exemplo. Olha só que coisa interessante. Abraão nunca fazia ideia que aquilo que estava fazendo de fato era um propósito de Deus, ele gerar Ismael com a escrava Agar.
mas não o propósito de Deus para cumprir a promessa da descendência, que seria Israel, mas um propósito de Deus para gerar duas nações e para trazer um exemplo futuro, já fazendo uma alegoria, uma sombra, um tipo do que viria a acontecer no futuro com Israel no tempo de Paulo e até nos dias atuais. E Paulo vai e dá esse exemplo e diz que nós vamos tirar aqui boas lições para nós aqui, com certeza, nesse texto, embora, como eu disse, é uma ilustração muito simplória, muito simples, que Paulo trouxe, mas por um motivo muito especial, por conta do contexto que ele está tratando dentro da carne, dentro da carta. Todo mundo lembra que o contexto da carta todo gira em torno de Paulo tentar resgatar os Gálatas que estavam na graça, mas que agora estão abandonando a graça e migrando para a lei. E Paulo está tentando trazê-los de volta para a graça. E aí Paulo, nessa luta com palavras, com argumentos, com instruções, com apelos, aqui, como a gente viu no domingo passado, domingo atrasado, Paulo tinha feito um apelo, até eu disse que Paulo soltou as estribeiras, e fez um apelo. Aí aqui agora, Paulo, ele tenta usar aqui agora uma alegoria, uma ilustração. Interessante, irmão, é que a ilustração, a alegoria, você vai ver ela em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vai encontrar passagens alegóricas, onde Deus ele vai mostrar alguma coisa espiritual através de alegoria. No Novo Testamento, o próprio Jesus usou muitas parábolas, muitas alegorias para mostrar verdades espirituais. Uma delas muito conhecida é a parábola do semeador que saiu a semear, uma semente caiu na beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu na terra, outra caiu em terra, outra caiu na pedra, outra caiu em terra boa. Ele diz que aquela palavra, o semeador, era ele próprio, a semente era a palavra do reino de Deus, e o terreno era o coração das pessoas que ouviam a palavra. Então, ele usa alegoria, muitas vezes, para tentar, ali, para mostrar às pessoas as verdades espirituais. E aqui, o apóstolo Paulo, não diferente do Senhor, ele diz que Abraão teve 2 filhos, e esses 2 filhos, eles vão representar a nação judaica, que vive presa, escrava da lei, e um outro filho, ele vai representar a igreja, que não vive escrava da lei, que não depende da lei, que não se sujeita à lei, mas é livre, porque é a filha da promessa. E ele começa dizendo aqui no verso 23, que o filho da escrava nasceu pela vontade da carne, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Aqui ele já começa a mostrar o que estava acontecendo naquele momento, que os crentes estavam sendo perseguidos, pelos próprios judeus, que eram até então os herdeiros da promessa de Deus, para herdar aquela terra que eles estavam lá. E Paulo diz que aqueles judeus, eles são filhos gerados pela carne. Interessante que teologicamente, biograficamente, geograficamente, a gente pode dizer que os filhos da escrava são os ismaelitas. Os ismaelitas, mas na verdade Paulo está trazendo aqui para uma realidade espiritual. Geograficamente não, Israel é o filho da promessa, está aqui na terra prometida, e os ismaelitas são os filhos da carne que estão lá na região deles lá também. Só que Paulo, aplicando isso para as verdades espirituais, ele mostra uma coisa que surpreende até os judeus. Ele diz que os judeus não são os filhos da promessa, porque os judeus são gerados pela lei de Moisés, que os filhos da promessa de fato é a igreja. E aí ele continua no verso 24, essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são as 2 alianças. Todo mundo sabe que nós temos na história bíblica, 2 alianças, a antiga aliança, o antigo pacto, feito com Moisés, e o novo pacto feito por meio do sangue de Cristo. Nós temos o antigo pacto feito pela lei e o novo pacto feito pela graça. Então a gente chama de
O que a gente chama de Antigo Testamento, né? Esse seria o Antigo Pacto. E o que a gente chama de Novo Testamento, esse seria o Segundo Pacto, o Novo Pacto, ou Aliança. E obviamente que a gente sabe que Deus, que uma aliança, irmão, duas alianças não podem estar vigorando ao mesmo tempo. Para que uma aliança, se uma aliança nova for feita, a aliança antiga, ela é abrogada, ela é terminada, ela é concluída. Tá? Vamos concluir essa aliança antiga e vamos fazer uma nova, tá? Não, de modo que não pode vigorar duas alianças ao mesmo tempo. Então, Paulo dá um exemplo claro aqui, que falando sobre essas duas alianças, tá? E fala que Agar, ela se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, tá? O Monte Sinai foi aonde Moisés recebeu as tábuas da lei. Por isso que ele diz que Agar representa o Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Por quê? Porque aqueles que foram gerados pela aliança da lei, se tornaram escravos, se tornaram escravos da lei, de modo que quando veio a graça e veio o Messias trazendo a salvação, os escravos da lei, do antigo pacto, da antiga aliança, não aceitaram o Messias, porque ele trazia uma aliança nova, e é como se o Messias estivesse contrariando a aliança antiga, estivesse deturpando a aliança antiga. E na verdade Jesus não estava contrariando a aliança antiga, nem estava deturpando a aliança antiga. Ele veio para levar a antiga aliança à sua conclusão. Ele mesmo também não veio para destruir a aliança antiga, ele veio para concluir. Os irmãos sabem que é diferente destruir uma coisa e concluir. Esse prédio aqui, por exemplo, né? Ele começou de um alicerce, foi levantado, feito a coberta, o acabamento, pronto, foi concluído, terminado. Agora não tem mais necessidade, vamos partir para outro, né? Mas se ele tivesse destruído, aí era outra coisa diferente, né? Ele levantou aqui, meteu a pedra, meteu a marreta para cima, derrubou. Então não foi isso, Cristo não fez isso com a lei. Ele não destruiu a lei, ele não aboliu a lei, tá? Ele de fato levou a lei à sua conclusão. Eu não vim aqui para destruir a lei, não. Eu vim para levar ela ao seu término. Eu vim levar ela até a conclusão, porque ela apontava para mim. Tudo na lei era sombra a meu respeito. Então eu vim ela para concluir ela, para terminar ela, para a gente começar uma aliança nova. Entendeu? É mais a explicação bem simples para os irmãos compreender. Então Paulo está dizendo aqui que aquela aliança do Monte Sinai, ele não trouxe libertação para o povo judeu. Ele trouxe escravidão. Por exemplo, se você pegar um crente fiel e colocar do lado de um judeu fiel, você vai ver o quê? Que o judeu fiel, as práticas dele, as ações dele, estão todas, são todas escravas do cumprir a lei. Por exemplo, se você sentar, um crente fiel, sentar com um judeu fiel, ali, um judeu fiel que eu digo, um judeu cumpridor do judaísmo, né? Sentar numa mesa para almoçar e tiver carne de porco e galinha cabidela, né? O judeu não come. Por quê? Porque a lei não o permite, ele é escravo da lei. Já o crente fiel sabe que não tem problema nenhum, como diz Jesus, o que entra no ventre e depois é jogado fora, não pode contaminar o homem. Aí o crente fiel come tanto a galinha cabidela como a carne de porco e não vale nada para ele. Porque ele não está debaixo de lei, de regras que o proíba fazer isso. Ele está debaixo de uma aliança nova, que o conduz em santidade, mas diferente desses ritos mecânicos que a lei obrigava o homem a seguir. Então aquela lei ela foi gerada exatamente, ela foi criada exatamente para trazer escravidão para o povo. O povo está debaixo dela durante toda a sua vida e ainda assim não conseguir cumprir as exigências da lei que eram justas, mas os homens não conseguiam cumprir. E aí ele continua dizendo que essa Agar também corresponde a Jerusalém. Aliás, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Paulo está falando da atual do tempo dele, né?
que está escrava com seus filhos, ou seja, Jerusalém e todos os seus filhos estavam escravos ali debaixo da lei, viram o Messias, ouviram o Messias, mas não creram, não aceitaram, não o receberam como Messias. E ali ficaram debaixo daquela escravidão. Então Paulo está dizendo, olha, é isso que Paulo está querendo dizer, irmão. Esses judeus que estão tentando levar vocês de volta para a lei, esses judeus que entraram aqui e confundiram a mente de vocês entre a lei e a graça, dizendo que vocês têm que cumprir a lei, vocês não têm que dar ouvido a eles não, porque eles são escravos. É isso que Paulo está falando. Em outras palavras, para ficar bem claro, porque aqui na linguagem de Paulo todo mundo entendeu, né? Mas como a gente está lendo um livro muito antigo, com uma linguagem muito complexa, né? Por isso é preciso a gente interpretar e falar a nossa língua, para poder os irmãos entender. Então é isso que Paulo está falando. H corresponde ao Monte Sinai e a Jerusalém atual dos dias de hoje, dia de Paulo, que está escrava com os seus filhos, ou seja, tanto Jerusalém atual, aqui da terra, com os seus filhos que moram aqui, que amam Jerusalém, que guardam a lei, que fazem o sacrifício que Moisés ensinou na lei, são todos escravos. Então vocês não têm que dar ouvido a eles que estão tentando tornar vocês escravos também. É isso que Paulo está falando. Então, irmão, aqui um ponto para a gente aprender. Nós temos que cuidar. E Paulo vai tratar disso em outras cartas, já usando a filosofia grega. Quando ele está pregando lá no mundo grego. Quando Paulo vai falar em outras cartas, os irmãos tomarem cuidado para não se submeterem a filosofias humanas. Tá? Porque tem muita filosofia humana, argumentos humanos, que tenta escravizar o homem. Isso sempre existiu, irmão. E não é diferente nos dias de hoje. Todos aqueles hoje, mesmo dentro de uma igreja evangélica, seja lá qual for a religião, que estão implementando ritos da lei para a igreja cumprir. Tá? Ritos da lei para a igreja cumprir. Ou qualquer outro tipo de rito criado pelas igrejas, como aquelas tais campanhas, né? Que eu estou cansado de falar para vocês, 7 semanas. O homem disse que teve uma revelação, foi uma campanha de 7 semanas. Aí a campanha é boa demais, está enchendo a igreja. Aí depois ele volta e diz que Deus revelou para ele que a campanha tem que ir mais adiante, porque Deus está salvando muita gente. Quer dizer, o Deus dele nem o futuro conhece. Né? Deus viu que a campanha está boa, bota mais 7 dias para frente aí, meu filho, é isso que eu te digo. Né? Porque o negócio está bom demais, está dando muito dinheiro. Aí quando inteira mais 7 dias, vem mais gente ainda, é isso que eu te digo, filho, bota mais 7, inteira 21. Porque assim diz o Senhor, muita grana está entrando nos cofres da igreja. E labachúria, aí vai aquele negócio. E por aí vai. E as pessoas vão sendo escravas de modo, irmão, que você tenta apresentar para elas o evangelho da libertação em Cristo, elas não querem aceitar. Porque elas são escravas, elas nasceram para ser escravas, e elas gostam de ser escravas. Elas gostam de fardos pesados, elas gostam de exigências rigorosas criadas por homens, e que Deus, ele não exige essas coisas, não obriga essas coisas. Eu estava dando um exemplo, por exemplo, vou até fazer uma palestra para casal aqui outro dia, vou anunciar, só que essa eu não vou gravar não, porque a gente vai falar bem aberto mesmo. Não vai ser ao vivo não pode, porque vai ser censurado. Né? Vou falar coisa mesmo aberto mesmo, vai ter esse negócio não. Porque, meu irmão, de tanto trabalhar com casal e família, a gente vê a necessidade de fazer palestra desse tipo. Então a gente tem que fazer assim. Mas eu dei um exemplo, por exemplo. Eu estava falando agora esses dias no meu canal, eu coloquei lá. O homem pode haver sexo durante a menstruação? Aí todo mundo corre lá para aquele versículo bíblico que diz: não se chegará a mulher durante o período da sua imundícia, né? Durante o período da sua menstruação. Aí coloca isso como se fosse um pecado. O texto lá não diz que é pecado. O texto lá diz que é impuro, que é imundo, por conta da sujeira que está saindo da mulher. E tanto diz lá que se o homem chegar a fazer sexo com a mulher durante a menstruação, os dois ficam impuros durante 7 dias. Aí eu digo, pronto, vocês pegam essa passagem bíblica, né, e colocam ela aí no pé da letra. Depois vamos ler o resto do contexto. Aí nós vamos pegar o resto do contexto. Aí o resto do contexto diz que se
Uma mulher menstruada sentar numa cadeira, o homem vier e sentar na cadeira que ela estava sentada, o homem fica impuro também. Aí o povo cumpre isso? Não cumpre. Se uma mulher menstruada dormir numa cama, uma pessoa for lá e dormir na mesma cama que ela dormiu, fica impuro também. Se uma mulher menstruada pegar num vaso de barro, o vaso fica impuro, tem que quebrar o vaso. Se ela pegar num vaso de madeira, ele fica impuro, aí você basta só lavar o vaso, ele fica impuro até a tarde, depois ele fica limpo. Isso é ritual, meu irmão. Isso é ritual. Aí eu vou aplicar isso aqui para a igreja hoje? Não vou. Isso é ritual. Nós não temos que se submeter a isso não, meu filho. Agora, por que não se deve fazer sexo na menstruação? Exatamente por questão de saúde. Exatamente por questão de higiene. Por isso. Mas aí quer dizer, que negócio é esse aí? Deus falou lá, né? Aí se o homem fizer sexo com a mulher, aí fica impuro até a tarde. Aí o cabo vai lá, fica num lugar separado. Opa, deu 3 horas da tarde, pronto, agora eu estou limpo. Isso é ritual ou não é, meu irmão? É lógico que é, meu irmão. É claro que é. Mas aí você vai falar isso para as pessoas, irmãos. Ela diz que você é um herege, que você é um falso profeta, porque as pessoas, irmãos, Heitor, elas não querem analisar, irmãos, o que realmente a Bíblia diz. Elas se prendem apenas os versículos que os seus pastores cantaram para elas a vida inteira, e ela guarda da memória, mas ela não estuda o texto, o contexto, ela não entende ali o momento que aquilo está sendo dito. Então esses são os filhos da escrava, irmão. E no tempo de Paulo tinha muito, e hoje também não é diferente. Que tem de gente escravo hoje com esses ritos e outros mais, ritos que até inventaram, que não tem nem nada a ver com a lei, que até criaram e inventaram, né? Então, tem igreja, por exemplo, que proíbe o crente ter uma televisão dentro de casa. Mas você não tem a televisão não, porque a televisão é a imagem da besta. É a imagem do capeta. Eu mesmo já pensei assim. Mas e o que é que acontece? A televisão não é mais da besta, a televisão não é mais do capeta. A imagem da besta, a imagem do capeta é você que fica vendo porcaria da televisão. Tudo é como saber usar. Eu posso pegar esse celular aqui, acessar uma pregação de um grande pregador e aprender a palavra de Deus. Ou um filme de entretenimento, assistir, me divertir um pouco. Como eu posso também pegar esse celular aqui e acessar uma pornografia e ver pornografia. Tudo depende, irmão, de quem está usando. Então não é impor essas coisas para as pessoas, para elas ficarem escravas disso e sair por aí igual papagaio parlando, né? É pecado ter televisão dentro de casa, é pecado ter televisão dentro de casa. Eu digo, onde é que está isto na Bíblia, criatura? Onde é que a Bíblia tem respaldo nisso aí? Não há respaldo. Mas os homens vão criando coisas, escravizando as pessoas. De modo, irmão, que o que nós mais temos hoje dentro da religião são pessoas escravas e não livres. O evangelho que veio para libertar, eles estão manipulando para escravizar. O evangelho que veio para trazer alívio, eles estão manipulando para colocar fardo em cima das pessoas. O evangelho que veio para trazer paz, eles estão usando para trazer discórdia para as pessoas. Então, se o evangelho fosse pregado de fato do jeito que ele é desde o começo da igreja, nós não teríamos esse problema hoje. Nós temos uma igreja totalmente livre, vivendo a sua vida em Cristo. Não na libertinagem, no pecado, na depravação, de maneira alguma. Mas a liberdade que temos em Cristo Jesus. Aí ele diz que, falando desses irmãos lá, os judeus, que são os filhos da escrava e são escravos junto com ela, ainda estão debaixo daquela aliança antiga, não enxergaram a aliança nova e a liberdade que eles têm em Cristo, ainda estão lá, não pegue nisso, não toque naquilo, não coma isso, outro, não guarde esse dia, guarde aquele outro dia, guarde essa semana, a festa disso, a festa daquilo, estão debaixo desses rudimentos. E Paulo disse, eles são escravos, e eles estão tentando escravizar vocês, mas nós não somos filhos da escrava. Ele diz aqui no verso 26,
mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ou seja, a Jerusalém lá de cima, ele não se refere a Jerusalém que está lá no Oriente Médio, aquela que vive em guerra com os, meu nome do céu, lembra aí? Meu Deus do céu, Israel, os palestinos. Aquela que vive em guerra com os palestinos, não, aquela é a Jerusalém escrava. Paulo disse, a Jerusalém de cima, a Jerusalém celestial. Ela é livre, ela é a nossa mãe. Ou seja, nós fomos gerados para o espiritual e não para o carnal, para o material. Nós somos gerados para a graça e não para a lei. Nós somos gerados para a liberdade em Cristo e não para a escravidão de Moisés. Porque está escrito, verso 17, alegra-te, ó estéreo. Quem é estéreo? A Jerusalém lá de cima, que ela nunca gerou nenhum filho, a daqui de baixo gerou. Né? Começou ali com Abraão, com Isaac, com Jacó e está lá, Jerusalém lá, inumerável como as estrelas do céu, com Maria do Mar, que ninguém não tem nem as contas de quantos judeus já passou nessa terra, conforme Deus havia prometido de fato. Mas ele disse, a Jerusalém lá de cima nunca gerou um filho. Mas ele diz, alega-te, ó estéreo, que não deu à luz. Exulta e clama tu, que não está de dor de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, a de cima, do que os filhos da que tem marido, a de baixo. Você está dizendo que é muito mais numeroso os filhos da Jerusalém celestial do que os filhos da Jerusalém terrena. Por quê? Porque os filhos da Jerusalém terrena se restringem aos judeus, embora sejam muitos, mas se restringem aos judeus. E os filhos da Jerusalém celestial não são apenas judeus, são pessoas de todas as partes do mundo, sim, de todos os continentes, de todos os povos, nação e línguas, e de todas as épocas, por isso eles são mais numerosos. Você está entendendo aí a ilustração de Paulo? Como ela é simples, mas como ela traz uma lição boa para nós? Jerusalém de baixo teve de dor de parto. Teve que sair do Egito, caminhou 40 anos, teve que guardar a lei, aquela coisa toda, e foi gerando filho, muitos. Mas ele disse que a Jerusalém de cima, que nunca sentiu dor de parto, essa sim é muito mais numerosa por conta disso. Que os filhos da Jerusalém de cima não são apenas judeus, são fortalezenses também, paraibanos, piauienses, pernambucanos, paulistas, cariocas, holandeses, enfim, são pessoas de todas as partes do mundo. E ele diz que nós somos filhos dela. E aí ele continua dizendo, vós, porém, irmãos, vocês, Gálatas, vocês são filhos de quem? Verso 28. Vós, porém, irmãos, vocês são filhos da promessa como Isaque. Vocês não são filhos da carne como Agar. Os filhos da carne como Agar são os judeus, espiritualmente falando. E nós, a igreja, nós não somos filhos da escrava Agar, nós somos filhos da Live, somos filhos da descendência, somos filhos da promessa como Isaque. Você lembra que em algum momento aqui no estudo dessa carta, a gente falou da promessa que Deus tinha feito, não aos descendentes, mas ao descendente, usando Isaque como figura, mas na verdade ele falava de Cristo? A gente já estudou isso aqui, em Gálatas. Está muito longa, né? Tem capítulo aqui que a gente leva três estudos para terminar. Mas aqui em um dado momento aqui, nessa epístola, a gente colocou isso. Ele fala sobre isso. Então, nós somos esses filhos da promessa, como Isaque. Que Isaque representava Cristo. Aí ele diz assim no verso 29, como porém outrora, o que nasceu segundo a carne, que era Ismael, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, que era Isaque, assim também é agora. Não sei se você está entendendo aí o que Paulo está dizendo.
Lembra que Paulo está escrevendo para a época dele. Então, Paulo está dizendo, olha, antigamente o Ismael nasceu pela vontade da carne, Abraão e Agar, e depois o Isaac nasceu. E o Ismael, que era filho da escrava, perseguiu o Isaac, que era o filho da promessa, que era o filho da livre. E agora está acontecendo do mesmo jeito. Os judeus, que são os filhos da carne, os filhos da antiga aliança, do antigo pacto, estão perseguindo a gente. Paulo está falando isso. Ou seja, os judeus andavam por todas as cidades, tentando ganhar os cristãos para o judaísmo. Os judeus, irmãos, sempre foi um povo muito missionário. Desde o período do cativeiro babilônico, e com Nabucodonosor, aí depois do cativeiro babilônico veio o Império Persa, né? Depois veio os gregos, depois veio os romanos. Desde o período do domínio babilônico, eles entraram em Jerusalém, trouxeram o povo, passaram 70 anos escravo lá, né? Mas aí, desde o domínio do Império Babilônico até Cristo, passou-se mais ou menos 400 anos. É aquele período que chama de 400 anos de silêncio, né? Entre Malaquias e Mateus. Durante esses 400 anos, a Bíblia não conta, mas tem uns livros históricos, né? Você vai ver o quê? Você vai ver que o povo judeu sempre foi um povo missionário. Eles se espalharam, muitos, 50 mil voltaram para Jerusalém, o resto não voltou. O resto se espalhou pelas cidades onde eles estavam, né? Criando assentamentos só de judeu, fazendo as sinagogas deles e evangelizando o povo, dizendo ao povo que abandonasse o paganismo, aquela adoração, aquela Roma de Deus, que só existia um Deus verdadeiro. Jesus não tinha nem nascido ainda como homem naquele tempo. Então, mas os judeus faziam esse trabalho. Então, eles sempre foram um povo muito missionário. Aí agora os judeus estão vendo ali a oportunidade de quê? Paulo está pregando o evangelho, muita gente está se convertendo a Cristo e crendo que só há um Deus, obviamente. Então os judeus, como são muito missionários, eles veem o seguinte, olha, então vamos passar onde estão os cristãos, já que eles estão crendo que só tem um Deus, já tem meio caminho andado para nós. E estão crendo em Jesus como Messias, é só a gente falar que Jesus não é o Messias, ou é só a gente falar que eles têm que cumprir a lei. Ou então a gente pode dizer que Jesus é o Messias, mas mesmo assim eles têm que cumprir a lei. Enfim, os judeus estavam evangelizando os crentes. É igual um testemunho de Jeová cair na casa de um servo de Deus, tentar ganhar o servo de Deus para eles. E então eles estavam tentando ganhar os cristãos da Galácia para os ritos judaicos. E Paulo está aqui reprovando isso, e está alertando os irmãos, e dizendo que vocês são filhos da promessa como Isaac. Vocês não são filhos da escrava. E assim como o filho da escrava perseguiu os filhos da livre, é isso que eles estão fazendo com a gente. Eles nos perseguem em todo lugar que a gente vai. Nos perseguem tentando implantar o seu fermento da lei dentro da igreja, e quando não conseguem, persegue tentando matar. Então, Paulo diz, nós somos perseguidos, assim como eles perseguiram, agora também nós estamos sendo perseguidos. Então, Paulo está mostrando ali, irmão, que a igreja estava sofrendo uma perseguição por um povo, o último povo que se podia imaginar que poderia perseguir a igreja, que era o povo judeu. Você podia imaginar a igreja sendo perseguida pelos romanos, podia imaginar a igreja sendo perseguida pelos gregos, podia imaginar a igreja sendo perseguida por qualquer povo pagão, mas não pelos judeus. Mas era exatamente os judeus quem estava perseguindo a igreja. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Messias e continuaram ainda no velho pacto, não aceitaram o novo pacto, a nova aliança. E eles passaram a perseguir os cristãos como sendo hereges, desconsiderando o pacto antigo e abraçando um pacto novo. Aí, Paulo continua dizendo que eles estão sendo perseguidos, e outro, irmão, que a gente já está perto de terminar, e eu não posso deixar de falar isso. Aí você acha que vai ser diferente com a gente hoje? O evangelho está aí sendo pregado de uma forma deturpada. Você está tentando pregar a graça e viver a graça, é obviamente que os escravos da religião não vão lhe entender. É obviamente que os escravos da religião vão lhe perseguir, não vão aceitar.
Eles vão tentar levar você, arrastar você para a escravidão que eles vivem, dizendo que é a verdade, dizendo que é o verdadeiro evangelho. Eles vão dizer que o que a gente está pregando é novo. E o interessante, irmão, que o que a gente está pregando não é novo coisa nenhuma. O que a gente está pregando é antigo, é de 2000 anos atrás, é o que os apóstolos pregaram. Mas é novo no sentido de que poucos têm pregado isso. Por isso, para eles, acham novo. Então, de todo modo, eles vão nos perseguir, vão tentar nos arrastar para a religião deles, para a igreja deles, para nos tornar escravos, porque é isso que eles querem. Um escravo bonzinho, ele faz tudo que os seus senhores mandam, obedece, senhor, isso, aquilo, outro, e Deus tem usado muitos servos deles aí, para desmistificar essa coisa, que pastor não é senhor de vassalos, pastor não é dono de igreja, não é dono de rebanho, pastor não é cacique de tribo de indígena, e pastor não é senhor de ninguém. Que pastor é ovelha, é crente igual os demais irmãos. Apenas ele recebeu o dom para estar ali ministrando, pregando. O fato de eu estar aqui trepado em cima desse negócio feito de pau aqui, não me torna melhor do que nenhum de vocês. Não, de maneira alguma. Mas eles querem isso, eles querem poder, eles querem se passar por sacerdotes e ensinar o povo a depender deles. De modo que tudo que o povo precisa tem que correr para o pastor. Pastor, eu preciso de uma oração para isso, eu preciso de uma oração para aquilo. A oração dos outros irmãos não serve, tem que ser a do pastor. Porque o pastor é o sacerdote, ele é o representante da igreja. E eles ensinam isso para escravizar o povo. Irmão, pega esse envelope, bote R$100 dentro, que eu vou subir o monte, eu vou orar e Deus vai ouvir tua oração. Como se tu não pudesse orar no teu quarto e Deus te ouvir? Se Deus ouve minha oração, é obviamente que Ele ouve a sua também. Qual é a diferença da nossa oração? Não tem diferença nenhuma. Tanto faz a diferença de um novo convertido que se converteu, que está com uma semana, de um velho convertido que já está com 100 anos de crente. A oração é a mesma coisa, Deus está ouvindo as duas igual. Não tem ninguém, irmão, especial diante de Deus hoje. Não tem ninguém, irmão, que represente espiritualmente diante de Deus outras pessoas, no sentido de ser sacerdote. Os escravos judeus é que dependia disso. Tinha que ir lá, entrar no templo, errando um cordeiro, uma pomba, rolinha, e falar com o sacerdote: rapaz, eu pequei, eu errei, isso aqui é minha oferta de reconciliação, a minha oferta pacífica, a minha oferta, o holocausto, a minha oferta pelo pecado, sacrifica aí. Aí quando o sacerdote sacrificava, fazia aquela coisa toda, benzia ele, né? Molhava o capucho os gai de isopo, né, que chama aquela árvore, molhava aquele capucho de mato, salpicava o sangue em cima do camarada, fazia lá uma reza, uma oração, e pronto, o camarada saía para casa achando que estava perdoado, né, mas que na verdade nem se arrependido ele tinha, mas achado que o banho de sangue que ele tinha tomado do sacerdote já tinha perdoado os pecados dele. Porque eles precisavam de um representante, nós não precisamos. Quando a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e Cristo entrou no verdadeiro santo dos santos, não aquele feito pela mão dos artesãos lá de Jerusalém, a tenda do santo dos santos, onde o sacerdote entrava, mas Jesus entrou no santo do santo, o azul, né? O véu do santo judeu, ele era azulzinho, da cor do céu. Porque Jesus entrou o santo do santo, ou seja, rasgou o véu, entrou acima dos céus para sentar à direita do Todo-Poderoso. E hoje nós não precisamos de sacerdote, nem de sumo sacerdote, para chegar na presença de Deus. Nós temos livre acesso, e precisamos entender isso, como Paulo diz: sejam ousados para fazerem isso. Você é um sacerdote de Deus. Não deixem eles escravizar vocês. Interessante, irmão, que a gente vai estar já finalizando, falta só 2 versículos bem rapidinho. Interessante que nessa viagem a gente esteve lá com o irmão José Souza, que é o missionário lá, e a gente esteve lá conversando com ele. Ele disse que teve uma conversa lá com um presbítero de uma Assembleia de Deus, e com a conversa com esse presbítero, tem vários assuntos, né, para tratar. Um dos assuntos que ele estava tratando era sobre o prédio que a igreja congrega, né?
Ele tentou ensinar para aquele presbítero que o prédio não é a igreja, que o prédio não é o templo, que o prédio não é santo. E o presbítero dizia que é sim, que o irmão tivesse respeito, porque aqui é a igreja, aqui é a casa de Deus, aqui é o templo santo, e que a gente tem que ter respeito. Por quê? Porque assim ensinaram os fundadores da nossa igreja, os nossos pioneiros, os nossos pais. E o José tentando mostrar para ele que só existia um templo ao qual foi chamado de casa de Deus, que foi o templo de Salomão. E que todos os prédios onde se congrega hoje, nenhum é santo e nenhum é templo. E que Paulo disse que em Gálatas, em Coríntios, que o templo do Espírito Santo, quem é? Somos nós. E que a igreja do Deus vivo não são paredes, somos nós. E o irmão tentando mostrar isso pela Bíblia, e o presbítero, que é para ser um homem instruído, dizendo que não, que tem que seguir o que os pioneiros ensinaram, que os pais fundadores do ministério dele ensinaram. Então observe como são escravos, irmãos. Você consegue enxergar isso? Como são escravos? E eles sempre vão estar nos perseguindo e nos entendendo errado. Sempre vão. E o interessante é que eles acham que aquele templo é o templo santo, né? Ainda faz comércio lá dentro. Se é santo, não pode, né, Lailton? O judeu não podia, né, irmão? Como nós sabemos que aqui não é, eu podia até vender uma coisa o Gilmar aqui. Gilmar, quer comprar meu celular? Te dou ele aí por 1.000 conto aí. Aqui não é santo, só um prédio. Nós pode estar aqui amanhã, pode estar aqui uma bodega, uma cachaçaria, um restaurante. Hã? Sim, aquela lá do pastor, Os pastores estão fazendo acordo com os irmãos na igreja, né? Se tiver 50 crentes no der dízimo, não rale nada a igreja ali para ele. O irmão foi e falou para ele, então vá-se embora, pastor, que nós não trabalhamos assim não. Lá em Aracati. Então, meu irmão, aí a gente tem que entender isso, eles vão sempre tentar escravizar o povo, enquanto o povo não abrir os olhos, e tem a coisa. E nesses 11 anos nós já temos apanhado para falar isso. E quanto mais peia nós leva, mais teimoso nós fica. Sabe aquele menino ruim? Que quanto mais a mãe bate, mais ruim ele fica, pois nós somos desse jeito. Quanto mais os hereges acham ruim, quanto mais eles reclamam, mais nós bate para poder o povo se libertar. Até teve um que veio dizer, pastor Adel, você tem todo culto, você tem que dizer que o dízimo não é obrigatório. Eu digo, pois me diga, se os pastores não tiram dízimo em todo culto, tira ou não tira? Da igreja que vocês eram, todo culto tinha aquele momento, irmão, agora traga seus dízimos e oferta. Eu não tinha. Poxa, eles têm 3 cultos por dia, 21 cultos por semana. Esses 3 cultos por dia, 21 cultos por semana, eles falam 21 vezes e dízimo e oferta. E eu falo uma vez por semana que o dízimo não é obrigatório, o pessoal acha ruim. Ah, mas o senhor está sendo repetitivo. Eu estou sendo repetitivo? Repetitivo é eles que pedem em todo culto. Enquanto eles continuar pedindo em todo culto eu vou dizer que não é para dar. Pronto. Claro, eu digo aqui para você, né? Se eu for pregar numa igreja dessa aí, eu não vou chegar lá dizendo, fui pregar em Assembleia de Deus ali no interior, né? Eu não fui lá, irmão, diz não é obrigatório, eu não fui pregar isso. Eu fui pregar outra coisa, não fui chegar também lá dando coice na igreja, insultando os irmãos, não. Eu respeito a igreja onde eu vou pregar, né? Eu sei o que é que eu devo pregar em cada igreja. Mas, aqui para vocês eu digo abertamente, e fica aí no YouTube, né? Fica aí no YouTube, os irmãos lá que eu vou pregar naquela igreja, que nem o Lailton. O Lailton me chamou para pregar na igreja dele, um reteté mais medonho do mundo. Só vieram o Lailton e a Leiliane, Como é o nome dela? A Gislane. Só vieram lá, eu tenho a Gislane no meio da igreja rodando, rapaz, rodopiando, sapateando. Não é brincadeira, irmão, é brincadeira. Aí, quer dizer, eu fui lá, preguei, apresentei o canal e vim embora. Não insultei ninguém naquele dia, preguei a mensagem. E eu gosto de pregar em igreja pentecostal, porque eu também tenho as canelas pentecostal também. Aí eu fui, preguei e vim embora. Aí ficaram assistindo o canal, aí resolveram vir para cá, o que é que eu pude fazer? Eu não chamei. Eu lhe chamei para vir para cá, eu não chamei.
Incomodou muita gente, né? Olha aí. O Gilmar foi dar uma saudação de 10 minutos na igreja. O povo ficou maravilhado. Por quê? Porque ele abriu a Bíblia e explicou. E hoje os pastores não fazem isso porque eles querem o povo escravo. Se eles explicar a Bíblia, primeiro, muitos deles não sabem explicar. Segundo, os que sabem explicar não explicam, porque se explicar o povo se liberta. Aí se o povo se libertar, abrir os olhos, pronto. Tchau, tchau dízimo, tchau, tchau sacrifício e tudo mais. Então não deixem eles escravizar você. Paulo está dizendo, nós vamos ser perseguidos. Eles foram perseguidos, nós vamos ser perseguidos também. Aí para concluir, contudo a Escritura diz o seguinte, lança fora a escrava e o seu filho. Olha aí, olha a promessa de Deus por livre aí, que é a igreja. Lança fora a escrava com seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Eita Deus, ô glória. O que ele está dizendo aqui? O filho da escrava são aqueles que querem seguir os preceitos dos homens, ainda a lei de Moisés, os rituais religiosos criados pelo homem. Esses, embora sejam religiosos, certinhos, corretos, honestos, mas são escravos, de modo algum vão herdar com o filho da livre a cidade celestial que é nossa mãe. Ô glória! Não tem salvação para eles. Não fuma, não bebe, não se prostitui, não mente, não vai forró, não faz nenhum tipo de desmantelo, vive uma vida correta, mas mesmo assim vão ser condenados pelo simples fato de serem escravos dos homens e da lei. Mas vocês, os filhos da livre, que sabem que santidade não se resume simplesmente a qualquer coisa, não se restringe a práticas ascéticas. Como é que eu posso explicar isso aqui? Práticas ascéticas são práticas rigorosas. Eu não posso usar um calção, que eu vou para o inferno. Eu não posso tomar banho num tanque, porque eu vou para o inferno. Essa semana, você viu o vídeo lá que eu botei, eu tomando banho no tanque lá no interior? Pois vocês vão ver de novo, que eu vou já para lá de novo. Vamos ver eu lá dentro do tanque de novo, tomando banho. A gente tem que entender, irmão, coisas, o que é pecado e o que não é pecado. Eu não vou me desmantelar, pecar, trair minha mulher, sair por aí mentindo, enganando o povo. Mas coisas simples que eu estou fazendo, sem ofender seu ninguém ali, meu irmão. Então nós temos que entender, os filhos da escrava são lançados fora, mesmo sendo religiosos, não vão herdar com os filhos da livre. E glorifica a Deus, meu irmão, porque você é filho da livre. A nossa mãe está lá no céu, né? A cidade celestial, não a nossa mãe Maria, né? Aí ia pensar que era rezar um texto, né? Salve Maria, mãe de misericórdia. Não, a nossa mãe lá do céu não é a Maria, não. A nossa mãe celestial, a Jerusalém celestial está lá no céu, esperando seus filhos para habitar com ela. E aí, assim, irmãos, não somos filhos da escrava, e sim da livre. Para concluir, ele diz isso. Então coloque isso na tua cabeça, criatura. Tu não é mais escravo, tu é livre. Cristo não veio para nos acorrentar, Cristo veio para nos libertar. Ele veio para quebrar as correntes, as prisões dos dogmas da religiosidade, dos dogmas judaicos, qualquer tipo de dogma religioso, para nos libertar pela palavra dele, nos dar o seu espírito, para nos garantir a entrada na cidade celestial. Não deixe ninguém lhe escravizar. Você é filho da lei ou da graça? Você é filho da livre ou da escrava? Você é seguidor de Moisés ou de Cristo? É só você analisar essas coisas. O que Moisés pregou, pastor, não tem valor algum? Tem muito valor. Agora, não se aplica para hoje. Foi para um tempo, para uma época que já passou. Valor tem, né?
muito valor, tem aprendizado, você quer aprender muita coisa, vai lá, lê, estuda, você vai aprender muita coisa. Agora, não para aplicar como uma doutrina para a tua vida. Tá? Porque senão nós vamos ter que voltar a apedrejar a mulher que adultera. Quando a irmã for pegada em adultério, ao invés de disciplinar ela, nós vamos ter que fazer o quê? Chama a irmã aqui na porta da cidade, né? Como fazia, e larga pedra na cabeça da irmã e mata ela. Se não for estudar e aprender é uma coisa, agora tem que ter cuidado do que vai aplicar para a nossa vida hoje. Ok? É isso aí. Então é isso, pessoal. Nós concluímos aqui o capítulo 4, certo? Mostrando aqui, resumidamente, Paulo aqui na sua luta teológica com os Gálatas, tentando resgatar eles daquela baldeação da lei que colocaram na mente deles, trazer eles limpinho de volta para a graça. Paulo usa aqui o exemplo das duas alianças, e Paulo lembra-se aqui de dar o exemplo de Ismael e de Isaque, dos dois filhos de Abraão, um gerado pela vontade da carne e outro gerado pela promessa de Deus. E Paulo falando, interessante, né, espiritualmente, como eu disse, porque geograficamente os filhos de Isaque são os judeus, né, os descendentes de Isaque são os judeus, e os descendentes de Ismael são os ismaelitas. Mas, espiritualmente, Paulo usou aqui uma alegoria para mostrar que os filhos da carne são aqueles que ainda estão debaixo da lei. Tá? Os judeus, os próprios judeus, que estão perseguindo os filhos da livre, que é a igreja. Que está vivendo a graça, o novo pacto. Mas qualquer filho da escrava que está debaixo da lei, se ele ouvir o evangelho e pela graça de Deus ele se converter, sair debaixo do jugo da lei e vir para a graça, ele também se torna filho da livre e não mais filho da escrava. Por isso que nós temos que continuar pregando o evangelho a todos, porque nós não sabemos quem vai crer, quem vai se converter. Apenas Deus sabe isso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.